Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e a editora é a FEB. Estamos chegando no capítulo 24, A Prece de Ismalha. Hoje nós vamos estudar dois capítulos, o 24 e o 25. Lembrando que na introdução deste livro eu falei que alguns capítulos são bem curtos e um acaba casando com outro capítulo. Então o capítulo 24 e 25, quem estiver acompanhando na leitura do livro, vai observar que são capítulos curtos e que é continuação um do outro. Como eu também havia prometido que ao chegar ao capítulo 25, se nós tivéssemos muitas perguntas, nós iríamos fazer uma live de perguntas e respostas do livro, para que possamos amarrar bem as informações do livro e passar para a segunda parte do livro, a partir do capítulo 26. Portanto, também se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre as informações do livro, pode colocar aqui nos comentários e a gente já pede ajuda para vocês, para nos ajudar compartilhando, deixando seu comentário. Qualquer comentário ajuda o vídeo a atingir mais pessoas, nem que seja um emotion, qualquer informação que vocês deixarem aí no comentário já nos ajuda, e também compartilha para os seus amigos e para os grupos espíritas. A gente pede com muito carinho para vocês também deixar pergunta, qualquer pergunta, não fiquem com vergonha. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são iniciantes no Espiritismo, então a sua pergunta pode ser que ajude outras pessoas que têm a mesma dúvida. Qualquer pergunta do tema nós iremos responder na live de dúvidas, que será a próxima. Relembrando o capítulo 23, ao qual o André Luiz está ali ainda naquele local na qual nós identificamos como parecendo como um cemitério no plano espiritual. No capítulo 22 e no capítulo 23, ele relata os tipos de pesadelos que esses irmãos que estão ali em sono profundo têm. Então, eles estão dormindo, porém estão em um pesadelo constante. E esses pesadelos são em looping. Eles ficam tendo o mesmo pesadelo, o mesmo conteúdo sempre, geralmente, na sua grande maioria, de erros que, infelizmente, eles cometeram aqui na Terra. No capítulo, nós falamos de uma senhora que acabou cometendo um assassinato na vida física, na sua última existência, e ela carregava ali aquele remorso muito grande. E nós vamos ver nos livros de André Luiz, não só nesse, mas em outros, que infelizmente esses casos são muito comuns no plano espiritual, que às vezes essas pessoas até escondem dos homens as suas grandes batalhas internas, mas ao chegar ao plano espiritual, essas batalhas vêm. Como nós sabemos no Espiritismo, que o que nos julga no plano espiritual é a nossa própria consciência. Ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos estar de frente com a nossa consciência. Não é para amedrontar, porque isso acontece aqui mesmo na Terra. Aqui mesmo na Terra, quando nós fazemos algo que nós não consideramos correto, a nossa consciência nos cobra mais para frente. Isso já é um sinal de evolução. Quando a gente já tem essa autocobrança, já é um sinal de evolução interior. Nós nos arrependemos. O arrependimento é um passo no caminho da reforma íntima. Quando eu compreendo, quando eu arrependo, eu já tenho um processo de cura interna. Porque, infelizmente, ainda há espíritos encarnados e desencarnados que não se arrependem rapidamente. Então já é um processo muito importante. O capítulo de hoje, aliás, os dois capítulos de hoje, vão falar especificamente sobre a prece, sobre a oração, conforme vocês queiram falar. No Espiritismo, geralmente, a gente fala um pouco mais sobre a prece, mas é o mesmo sentido, prece e oração. E dois pontos importantes neste capítulo, que vai retratar muito sobre a prece, as vibrações da prece, a importância da palavra e a questão da aura no plano espiritual. Então vamos
envolver este quadro mentalmente. Eles estão ali com esses espíritos deitados em sono profundo. E se nós formos voltar no outro capítulo 22, nós vamos observar que são quase 2.000 espíritos ali, mais especificamente 1980 espíritos dormindo, que recebem alimentação, água, medicação diariamente, mas não são todos que estão na condição de receber o sopro curativo, que é uma especialidade mais profunda e que somente alguns espíritos já estavam prontos para receber. Ali havia técnicos e, além dos técnicos, a Ismália, a esposa do Alfredo, estava ali também. Lembrando que a Ismália, ela mora numa outra colônia superior ao nosso lar. E ela vai ali uma vez por mês ou a cada temporada visitar e ajudar. E naquele momento, Ismália é o espírito mais evoluído que estava no recinto. Mais evoluído até do que o Aniceto, que é o mentor que está ali com o André Luiz. Então, Alfredo, que é o diretor espiritual deste poço de socorro, ali dentro do umbral, ele faz um sinal, André Luiz vai relatar que ele faz um sinal em forma de triângulo no ar, de forma luminosa. Isso indica para todos que é o momento da prece ou da oração. Então ele faz esse sinal luminoso, André Luiz fala, ele traz um início de capítulo muito poético, que ele vai dizer que Alfredo pede que todas as luzes elétricas sejam desligadas do poço de socorro e fica num total breu ali, todo escuro. E ele fala que eles conseguiram naquele momento observar até a claridade do céu, que ali no umbral é muito difícil, né, devido ao grande número de vibrações inferiores, acaba tampando um pouco o céu, mas naquele momento da prece, André Luiz fala que o céu ali é como que se abrisse, meio que já esperando as irradiações luminosas que viriam do plano espiritual superior. E ali todos entram em concentração e a convidada, aliás, o convidado para fazer a prece, num primeiro momento foi o Aniceto, porém ele se esquivou, né, agradece ali e deixou que Ismália fizesse a prece, por ser talvez ali a convidada com maior evolução. Porém Aniceto, ele orienta a André Luiz e aos outros a repetir mentalmente as palavras que Ismália falasse na prece. E ele tem uma explicação para isso. Ele vai dizer que ao repetir mentalmente, as vibrações das palavras seriam mais fortes. Então, olha o poder das nossas palavras no nosso dia a dia e também das nossas emanações do pensamento. Nós temos trabalhado muito aqui no canal esse ano, a espiritualidade tem trazido muitas intuições nas nossas reuniões mediúnicas. Nós temos passado para vocês também, através do Evangelho no Lar, as nossas formas, pensamento, a nossa responsabilidade com o falar, com as vibrações do falar e do pensar. Este capítulo não trata apenas da prece em relação aos nossos irmãos que estão numa condição inferior à nossa, mas da nossa própria autorresponsabilidade com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Então, naquela mesma intensidade, junto com a Ismália, pensando junto, eles iriam formar uma corrente, como nós falamos aqui na Terra atualmente, uma egrégora de forças com pensamentos similares. Em outros livros mediúnicos do André Luiz, eu já li também de outros mentores, que fala da importância, às vezes, de um agrupamento orar junto, como nós fazemos no Evangelho no Lar, onde reunimos com a família. E às vezes a pessoa mora sozinha e pode pensar, não tem a mesma força. Tem a força sim. Mas quando nós pudermos também orarmos em grupo, aquela força do grupo, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, nós vamos entrar em comunhão com Deus e com os bons espíritos. Se você, naquele momento, não consegue ter essa vibração, não é que você não pode estar naquele ambiente,
Mas quando nós vamos orar em favor de alguém, de um enfermo, de um desencarnado, nós temos que estar ali com aquele propósito. Portanto, a responsabilidade quando nós trabalhamos em uma reunião mediúnica ou quando alguém nos pede preces, orações em favor de uma pessoa, de nós nos responsabilizarmos, de nos desligarmos dos problemas habituais do dia a dia e parar, nem que seja 1 ou 2 minutos, e emanar uma força para a pessoa que nos pediu uma prece. Se a pessoa teve a confiança, a coragem de nos pedir, ore por mim, me ajuda em orações, minha mãe está doente, meu pai, meu filho, ou me ajuda nisso ou naquilo, é porque naquele momento a caridade bate à nossa porta. E acredite, pessoal, não deixe a oportunidade de fazer a caridade, principalmente quando ela bate à sua porta. Quando a caridade chega, às vezes, de uma forma surpresa, alguém batendo na nossa porta pedindo a prece, e quando eu digo aqui batendo na porta, no sentido figurado, você pode receber uma mensagem, um telefonema, a pessoa te pedindo uma prece para você orar, não custa nada enviar, nem que seja ali 1 ou 2 minutos de vibrações positivas. Então, Aniceto vai falar ali nesse capítulo dessa egrégora que nós fazemos quando nós oramos juntos e a força que tem as nossas palavras e o pensamento positivo em favor do outro. Tanto que neste capítulo ele vai dizer que a Ismália, quando ela começa a orar, imediatamente os outros também começam mentalmente a repetir, a aura dos espíritos que ali estavam se acendem, não dos que estavam dormindo, dos mentores e de alguns trabalhadores, não eram todos, dependendo ali da vibração, da evolução de cada um. Quem acompanhou aqui o estudo do livro Voltei, por isso que é importante nós estudarmos em sequência. Eu quis trazer o livro Voltei primeiro por causa disso, porque o livro Voltei ele é muito mastigado com informações do plano espiritual, mas não custa nada nós retornarmos. Nós vamos observar que o irmão Jacó, ele só consegue acender a sua aura já ali no finalzinho do livro, quando ele já está um pouco mais de tempo no plano espiritual, que ele vai ter aquele embate ali com espíritos obsessores. É um capítulo muito forte, muito bonito, que eu indico a leitura e também se vocês quiserem ouvir o áudio aqui no canal. Naquele momento, ele se transfigura e a aura dele se acende. Nesse momento de prece, André Luiz vai dizer que a aura de todos ali começaram a irradiar. Ele vai dizer que a aura especial da Ismália e das suas companheiras, aqueles espíritos que estavam ali auxiliando ela, parecia como se fosse um roupão de pérolas dos pés à cabeça, uma luz bem radiosa. E ele vai dizer que do Alfredo, que era o diretor espiritual ali, tinha uma cor esverdeada. Já de Aniceto, que é um espírito mentor evoluído, a aura dele era na cor de um lilás, de uma tonalidade bem clara, lilás. E assim ele vai dizendo que a dele, André Luiz, naquele momento ainda era muito opaca, mas já existia uma luz, e que tinha alguns trabalhadores que nem emanava luz. Isso, a aura, todos nós temos. Todos nós vamos ter uma cor de aura no plano espiritual. Nós não temos assim um estudo tão aprofundado disso. Nós temos alguns espíritos que falam dessas emanações de cores, né? Hoje nós já temos bastante material, mas para quem se interessar sobre esse assunto, tem material aqui na internet sobre isso. Só para vocês enriquecerem aí o conhecimento espiritual, mas basicamente seria isso. Essa aura, ela se acende. Nós não sabemos determinar o tempo que isso vai acontecer, porque ela pode variar de espírito para espírito, das suas responsabilidades ali no plano espiritual. Mas se a gente for observar ali no livro Voltei, nós vamos observar que o irmão Jacob, ele só tem essa aura acendida no momento em que ele entende as suas dificuldades e que ele compreende a força que ele teria como espírito, ou seja, a coragem que ele teve naquele momento de ter um embate com aquele espírito obsessor, respeitando. Porque se a gente for recordar no plano, né, naquele momento que ele estava ali no plano espiritual, em todos os momentos ele foi se sentindo fragilizado, porque ele achou que ele foi muito rude com os espíritos obsessores nas reuniões mediúnicas. Então, quando ele entra em contato com essa dor interna, e aí voltando ao início do capítulo,
né? A consciência nos cobra no plano espiritual. Ele foi cobrado pela consciência dele por às vezes ser muito rude com os espíritos obsessores e não praticar na essência, na rotina, na vida dele, os ensinamentos que ele falava ali nas reuniões mediúnicas e até nas palestras espíritas. Quando ele toma consciência disso, que ele vai se arrependendo, que ele vai estudando, ele consegue aceder à aura. E nós vamos observar que no livro Os Mensageiros, no segundo livro, que André Luiz acende a aura dele, ali no plano espiritual, nos primeiros capítulos, que ele vai ali orar, que ele vai receber instruções para trabalhar também nas zonas inferiores, no umbral e também no plano físico, né, que ele vai trabalhar neste livro. Ele tem ali a sua aura acendida, depois também de um tempo que ele estava no plano espiritual, que meio que ele empoderou-se ali, né, do trabalho espiritual dele. Então a gente relaciona muito esse empoderamento, você acreditar que você pode trabalhar, você pode ser um trabalhador, e essa luz identifica que você está ligado com as forças do bem. Não se enganem que também os espíritos inferiores emanam essa aura e as variações de cores vai variar de acordo com o trabalho espiritual desses espíritos. Então, Aniceto vai dizer ali dessas forças de palavra, como eu disse, né, a gente tem falado muito sobre esse tema aqui no canal, das nossas responsabilidades, da nossa forma de pensamento, e a prece, ela nos auxilia a melhorar as nossas formas de pensamento. Porque na prece, no momento que nós estamos ali em oração, não é somente a oração antes de dormir ou na hora que acorda, aquelas orações rápidas, não que elas não fazem bem, faz, mas a oração é entrar em conexão com o seu eu profundo e também com Deus. Tanto que Jesus nos orientou: entre para o seu quarto, entre em conexão e peça a Deus. Tudo que pedirdes com fé, assim você receberá. São orientações do nosso mestre. E não somente Jesus, todos os grandes mestres que tiveram aqui no planeta falaram da importância deste contato com o plano espiritual, do nosso contato meditativo. Jesus ia para o Horto Ará. Então a conexão com a prece é muito importante. Este silêncio interno. Este momento aqui que nós estamos aqui estudando um livro espiritual, nós podemos também emanar as nossas preces. Entrar em conexão com algo superior também é orar. Ouvir uma música que nos acalenta, que nos traz sentimentos bons, pode ser também um momento de prece. Devemos vivenciar a prece executando os bons momentos da vida. E tem momentos que é necessário uma prece, ou seja, uma prece verbal. Pedir a Deus algo ou agradecer. A prece, acima de tudo, deve ser o agradecimento. Quando nós entramos em contato com a gratidão, nós elevamos o nosso padrão vibracional. Então faça essa experiência. Antes de pedir, vamos agradecer pelo que temos e vamos entrar em conexão com esse bem maior. Quando a gente agradece pelo que tem, a gente vai vendo que várias coisas que a gente reclama são, na verdade, situações para nos inferiorizar na nossa própria encarnação. Então, por isso que a gente sempre orienta a primeiro momento da prece, a gratidão. E é isso que a Ismália vai dizer. Ismália vai trabalhar ali muito humildemente, falando que ela entende a condição, mas que Deus, se pudesse ajudá-los, enviando do alto as boas vibrações para eles, e que se pudesse acordá-los, mas ela entenderia que somente ele poderia determinar o momento deles acordar através dos desígnios superiores. Quando ela fala, enquanto ela fala, né, André Luiz vai relatar que do céu começou a cair como se fosse flocos de neves, dos variados tamanhos, e ia de encontro com o rosto dos espíritos que ali estavam, não dos que estavam dormindo, dos mentores e dos técnicos de trabalho. André Luiz fala que essa neve especial caía em especial nesses espíritos, e que ao cair neles, juntamente misturado com a aura, ou seja, com a vibração, com a emanação e radiação deles, se juntavam numa bola e iam até esses irmãos que estavam ali dormindo. Então olha que curioso, vinha-se uma energia das colônias superiores, de Deus, a gente não sabe, iam de encontro com os trabalhadores, com os mentores que ali estavam, formava-se uma bola de luz e essa bola ia
até esses irmãos. André Luiz fica curioso, né, com esse movimento ali espiritual. E antes que ele pergunte ali ao Aniceto, ele vai reparar que com a Ismália e as assessoras dela e até mesmo o Aniceto, as irradiações deles eram muito rápidas e pegavam diversos pacientes, enquanto o de André Luiz e do companheiro dele ali iam em poucos pacientes que estavam ali dormindo em sono profundo. Então, assim, André Luiz conseguiu ajudar, mas eram poucos. A Ismália, que tinha uma emanação maior de vibração, ela conseguiu ajudar muitos mais pacientes. Por que acontece isso, né? É a nossa ligação com Deus. Então, Ismália, ela era mais evoluída, e o Aniceto vai até dizer ali que ela tinha, na sua missão, ela já era mais universalista, ele usa esse nome, né? E ela conseguia encontrar mais forças. Aniceto vai até dizer-lhe para André Luiz: André, Deus ajuda os homens através dos homens. Então, naquele momento, era como se a energia que viesse dos planos superiores passasse por um filtro daqueles espíritos que estavam ali, unindo com as irradiações e indo de encontro até aqueles enfermos. Era como se houvesse aquele filtro, mas antes precisava passar por aqueles espíritos. Aniceto vai dizer: na prece encontramos a produção avançada do elemento força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Naquele momento, né? Isso aqui é uma pausa, uma observação. Ismália estava ali mais receptiva. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Palavras aí de Aniceto, no qual ele explica: todos nós recebemos de Deus a mesma quantidade de vibrações. Porém, quando nós estamos mais receptivos, mais numa conexão do amor, da vibração, da paz, nós recebemos, a gente percebe essas maiores intercessões. Já no próximo capítulo, a gente falou aqui um pouco misturado os dois, mas eu vou focar agora no outro capítulo, porque o outro capítulo ele vai continuar falando, né, dessas preces, mas em breve momento, André Luiz começa a perceber que dois espíritos acordam do sono profundo. E eles acordam assustados e começam a correr. Instintivamente, André Luiz tem um ímpeto de correr atrás deles. E aí Vicente vai dizer para o André: André, calma, porque não adianta correr atrás deles. Seria um choque muito grande eles perceberem que estavam dormindo aqui no meio desses espíritos. Pode ficar tranquilo que eles não vão passar do nosso muro de proteção. Em breve momento eles se acalmam e vão pedir socorro em algum setor da nossa colônia, que é o do nosso posto de socorro. Então André Luiz fica ali, né, sem poder ter reação nenhuma, e ali ele vai conversar com Aniceto. E Aniceto vai trazer uma reflexão bem interessante para nós sobre como nós devemos ter responsabilidade de plantar o bem, de semear o bem, de espalhar o bem para onde nós formos. Mas nós não devemos ficar ansiosos com o resultado. Isto é muito difícil, porque para nós que trabalhamos no bem, é uma sementinha que a gente planta e que talvez vai germinar daqui a 300 anos. Não é da nossa responsabilidade. E às vezes nós ficamos ansiosos demais com os resultados. Nós temos responsabilidade sobre os nossos resultados. Hoje nós já estamos num nível de consciência que a gente já consegue compreender muitas coisas espirituais e nós já conseguimos ascender muito mais ao plano espiritual. Porém, nós temos ainda um longo caminho percorrido para o aprendizado. Infelizmente, é só nós observarmos como anda
hoje em dia, a intolerância religiosa. Hoje em dia, a gente está vendo muito mais abertamente a intolerância religiosa porque nós temos a internet. Então, quando alguém vai dizer alguma coisa lá na internet, basta a gente ler os comentários que a gente vai ver que 90% dos comentários ali são criticando, às vezes, a religião das outras pessoas. E, infelizmente, nós ainda estamos num processo de trabalho espiritual contínuo. Nós ainda temos aqui na Terra espíritos em aprendizados, assim como nós, mas outros que estão em outros níveis. Então nós temos que ter calma, nós temos que ter muita cautela. Outro dia mesmo eu vi uma pessoa famosa que falou sobre reencarnação, sobre espiritualidade, estava ali falando publicamente num vídeo, e eu estava lendo os comentários desse vídeo, eu fiquei extremamente assustado. Como estava violento a fala das pessoas em relação a uma pessoa que publicamente foi falar sobre reencarnação, sobre espíritos. Então nós ainda estamos neste nível de vibração. Nós temos que entender, cada pessoa tem um entendimento, nós temos que respeitar, aprender a respeitar. Nós estamos aqui plantando, semeando. E muito provavelmente as pessoas que chegam aqui no meu canal ou em outro canal de espiritualidade já têm uma tendência curiosa a conhecer o plano espiritual. Ou já é espírita, ou já é umbandista, ou é candomblessista, ou já é universalista, enfim. Mas já tem uma tendência a compreender. As pessoas que não acreditam não vão chegar até aqui. De que forma essas pessoas vão começar a compreender a espiritualidade? Através do exemplo. Através do nosso exemplo, de como nós somos na vida, no dia a dia, as pessoas irão começar a perceber que há algo realmente de maior além desse plano físico. Mas isso é muito lento, é um trabalho realmente de formiga, né? Bem lento, que a gente vai percebendo. Então ele vai dizer ali para o André Luiz: já que vocês se encontram comigo neste curso auxiliando, eu espero que vocês aproveitem o máximo de ensinamento que vocês puderem. Mas reparem, nestes pavilhões, nós temos 1980 brigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Destes 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada, e pouquíssimos foram contemplados com o sopro. E somente desses que foram contemplados com o sopro, 2 se levantaram. Ainda assim, profundamente perturbados, ou seja, eles se levantaram, mas vai ter um longo processo de recuperação e de realinhamento. Eles vão se tornar aqueles espíritos que nós vimos ali no pátio, para depois poder ir para uma futura reencarnação e um futuro aprendizado. Temos que entender, pessoal, que a evolução não dá saltos. Tem espíritos que despertam e que conseguem acelerar o processo, mas mesmo assim ela não dá saltos. Por isso que Jesus, ele nos orientou que a porta é estreita. A porta larga é muito fácil de passar. A porta da evolução espiritual é estreita por isso, porque nós temos que enfrentar frente a frente os nossos instintos inferiores. Enquanto nós não enfrentarmos, não reconhecermos, não aprendermos, nós não vamos ter um processo de cura e ascensão. E é isso que a sociedade passa como um todo. Por isso que não tem essa ou aquela religião certa que irá salvar o planeta, etc, etc. Não, porque nós temos culturas diferentes, nós temos pensamentos diferentes, e isso vai variando de acordo com o país, com regiões, enfim. O que vai transformar a humanidade é o amor. Nós vamos, em algum momento, cansar desse ódio gratuito. E isso já está chegando à tona a cada dia. Cada dia nós estamos percebendo como o ódio maltrata, como a falta de respeito maltrata a individualidade, a comunidade como um todo. E Aniceto continua: semeamos sempre e em toda parte, mas não vamos estacionar nas exigências dos resultados.
O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e aonde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Belíssima fala aí de Aniceto, que nos serve como lição, finalizando aí esses dois capítulos 24 e 25, e nos serve como lição de forma geral. Às vezes nós ficamos empolgados com o ensinamento espírita, queremos espalhar, porém é da responsabilidade do outro a evolução dele. A evolução, ela é individual. Por mais que você ame a sua esposa, o seu marido, por mais que você ame os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, que você queira que eles estejam bem evoluídos, você pode ajudar, auxiliar, dar o exemplo, orar, mas a responsabilidade da evolução corre por conta deles. Você é responsável pelo seu processo evolutivo, pelo seu crescimento espiritual, e já vai dar muito trabalho para você pensar nas suas questões, pensar nos seus erros, nas suas dificuldades. Então nós podemos e devemos auxiliar, sim, mas evitar ou aliviar-se da angústia e da ansiedade de querer melhorar o outro, porque nós não temos responsabilidade. Nós só vamos dar aquilo que nós temos. Jesus também nos orientou isso. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Seria um cego guiando outro cego. Foi essas as palavras que ele usou. Enquanto nós ainda não nos despertarmos de forma completa, nós não vamos conseguir guiar o outro. Enquanto é isso, nós vamos auxiliando. Nós não vamos conseguir guiar, mas nós podemos, às vezes, ajudar no caminho. Como que seria isso? Ajudar ali, atravessando uma rua ou outra no momento de angústia. Bom, nós vamos encerrando o capítulo aqui, que já deu 30 minutos. Eu agradeço a quem chegou até aqui, nos ajude curtindo, compartilhando. Deus abençoe. Também deixa a pergunta, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Eu vou deixar também lá na comunidade para vocês conseguirem pensar. Avalie esses 25 capítulos, como que foi para vocês. Se ficou algo não dito, se eu errei em algum momento também pode deixar, pode escrever, que a gente traz algumas informações também de forma de correção, como a gente faz aqui às vezes. Pode sair alguma palavra, algum termo errado, todos estamos suscetíveis a erros. Eu estou aqui também para aprender, estou aqui ensinando, mas também aprendendo, então estamos aí com a tribuna aberta para vocês. Agradeço a cada um, até o próximo capítulo.